Bom dia, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Bem-vindo de volta às nossas aulas online. Bom, pessoal, aquelas pessoas que participaram do projeto Coronavírus tiveram seus nomes anotados para estar validando as pontuações, tá? Pois essas atividades que nós estamos realizando, tanto as aulas de vídeo quanto as atividades propostas para casa e os trabalhos, eles irão valer como parte da composição das notas de vocês, ok? Bom, nós retornamos com as nossas aulas de correção do exercício, tá? Vocês ou os pais de vocês devem ter pego o comunicado na escola informando quais seriam as páginas que nós estaríamos realizando a correção e a pesquisa que eu passei para vocês. Bom, então a aula de hoje é de correção dos exercícios da página 55 a 58. A primeira questão ela vai colocar o seguinte: por causa da variação da temperatura ao longo dos dias e das noites, os grãos minerais das rochas se quebram e se separam. Além disso, fatores diversos como a água das chuvas alteram a composição dos minerais, formando novos minerais. Essa definição constitui alguns dos fenômenos naturais pelos quais as rochas sedimentares se formaram na natureza. Porém, como se originaram as rochas metamórficas e magmáticas no meio ambiente? Bom, pessoal, nós temos basicamente três tipos de rochas: sedimentares, magmáticas e metamórficas. O texto ele explica como se dá o surgimento das rochas sedimentares. O que ele quer que vocês expliquem é como ocorre a formação das rochas metamórficas e magmáticas. Bom, as rochas metamórficas originam-se da transformação sofridas por outras rochas. Bom, essas outras rochas podem ser magmáticas ou podem ser sedimentares. Já as rochas magmáticas originam-se pelo resfriamento e solidificação do magma ou da lava. E aí, essa solidificação pode ocorrer dentro do interior do vulcão ou após ser expelido, tá? Mas aí são particularidades que a gente só observa em algumas outras questões. Bom, segunda questão coloca o seguinte: a rocha é um agregado natural composto por vários minerais e, em geral, resulta da acumulação de materiais orgânicos. As rochas são classificadas como ígneas, metamórficas e sedimentares. Quais são os processos de formação das rochas sedimentares? Então, pessoal, as rochas sedimentares elas se formam a partir de grãos minerais, que nós chamamos de sedimentos, que são trazidos de outras rochas e depositados um sobre o outro, formando a ideia de camadas de segmentos. Ao longo do tempo, esses sedimentos se unem, são cimentados, ou seja, não é que seja colocado cimento, tá, pessoal? Que eles são compactados, são prensados entre si e originam inúmeras camadas. Essas camadas podem abrigar restos do corpo de seres vivos que foram soterrados, que seriam a ideia dos fósseis. Pessoal, não é que a questão de vocês tenha que estar exatamente igual à minha, tá? Mas deve seguir a mesma linha de pensamento, ok? Então, vamos aí para a terceira questão. Coloca o seguinte: organiza as rochas listadas a seguir em magmáticas, sedimentares e metamórficas. E aí nós temos basalto, arenito, argilito, mármore, pedra pómez, granito e ardósia. E aí ele quer que você diga se ela é magmática, sedimentar ou metamórfica. Bom, primeira que foi o basalto é uma rocha magmática. Pedra pómez também é magmática. E o granito também é magmática. Então essas três rochas, elas são rochas magmáticas. Sedimentares, nós temos o arenito, tá? Nós temos o argilito, tá? E metamórfica, nós temos o mármore e a ardósia. Bastava que vocês completassem essa tabelinha no livro de vocês. Quarta questão: os fósseis são importantes pistas da evolução da vida no planeta Terra. Geralmente, em que tipo de rocha encontramos os fósseis e como eles são formados?
Bom, nós encontramos os fósseis nas rochas sedimentares, nós abordamos isso em uma questão anterior, e durante a formação das rochas, alguns fragmentos podem cobrir restos de animais e plantas, formando assim os fósseis. Os fósseis, eles não são só ossos de animais, tá? Podem ser estruturas que são fossilizadas de plantas. Bom, vamos para a nossa quinta questão. O calcário é a matéria-prima para a fabricação de produtos largamente utilizados em construção civil. Cite produtos à base de calcário e comente a importância deles. Bom, o cimento e a cal são importantes produtos à base de calcário que são empregados na construção civil. Qual a sua importância? O cimento é usado no neoconcreto, ou seja, o cimento é utilizado nos novos concretos. No processo de concretagem, nós utilizamos o cimento, tá? Na confecção de lajes e colunas. Não sei se vocês já se depararam com uma construção civil, mas o pedreiro, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai misturar a areia, o cimento e a brita, tá? Para poder formar a ideia do concreto, tá? A cal é usada na fabricação de tintas de parede e componentes de massa utilizados em construção. Então, a cal ela é matéria-prima ou para aquele produto que nós chamamos de cal, tá? Que é usado para caiar paredes, que é aquele produto de melar a parede, tá? Ou a cal também pode ser utilizada na composição de química e de massas, como por exemplo, as chamadas massas corridas. Sexta questão. Leia o texto e responda a pergunta que vem logo em seguida. A Universidade do Cariri, Ceará, URCA, que administra o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, vai solicitar ao Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, a guarda de 3 fósseis apreendidos pelo FBI, Polícia Federal Americana, nos Estados Unidos. As peças de 2 espécies de peixes em perfeito estado foram extraídas da bacia sedimentar do Araripe, maior depósito fossífero do país, localizado entre os estados de Pernambuco, Ceará e do Piauí. Essa repartição é um marco político, acredita Álamo Saraiva, coordenador do Laboratório de Paleontologia da URCA, explicando que os Estados Unidos não endossam o Tratado de Devolução de Patrimônio Cultural da Unesco. Então, os Estados Unidos eles são um país, tá? Entre outros, que eles não fazem a devolução, tá? De artefatos culturais, tá? Só que nesse caso em especial, eles devolveram. Ainda assim, devolveram o material. Talvez essa atitude estimule outros países. O paleontólogo lembra que há fósseis do Araripe de grande valor científico na Alemanha, França e Japão. Então, aí infelizmente, né, outros países não cumprem um tratado da Unesco e não devolvem os fósseis. E nós temos aí fósseis na Alemanha, França e Japão. Comente sobre a importância da descoberta de um fóssil para a ciência. Então, pessoal, os fósseis já ajudaram a descobrir inúmeras espécies de animais e vegetais que eram desconhecidos para o homem. Os dinossauros são uma prova disso. O pouco que se sabe acerca de muitas espécies se deve à descoberta e ao estudo desses restos ou vestígios de seres vivos do passado. Então os fósseis eles são usados como se fosse um mapa para nos mostrar como seria o ambiente, como eram os animais que viviam naquela determinada região. Sétima questão. A transformação de uma largata em crisálida e desta em borboleta denomina-se metamorfose. No livro famoso de Cafá, Metamorfose, o personagem principal transforma-se de maneira inquietante em um inseto. Metamorfose significa transformação, mudança de forma, sem que se perca a essência da matéria em transformação. O metamorfismo, em geologia, define o conjunto de processos pelos quais uma determinada rocha é transformada através de geração, que se processam no estado sólido em outra rocha, características distintas daquelas
que apresentavam antes da atuação do metamorfismo. O processo de metamorfismo, descrito acima, responsável pela formação das rochas metamórficas, ocorre a partir de dois principais fatores condicionantes. Então ele pergunta que fatores são esses. Seria a temperatura e a pressão. O metamorfismo ele vai ser determinado pela temperatura do ambiente e a pressão que é exercida pelo ar e pelas camadas de solo que há acima daquele objeto. Bom, pessoal, vamos agora para as questões de ciência no vestibular, que seriam as nossas questões de marcar X. A primeira questão diz o seguinte, veja a ter a seguir. Aí ele coloca Galf e Haroldo. Haroldo, pedras, vejam só estas. Vê como ela é lisa, levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares ao contato daqueles que se originam vulcânicas. Você sabe um bocado sobre pedras, sobre atirá-las também. Aí ele está pegando a pedrinha para atirar, para jogar. Sobre as rochas pode-se afirmar que as ígneas ou magmáticas se formam pelo resfriamento e solidificação do magma. Então, a alternativa ela está correta. Parêntese 2. O arenito, usado na correção da acidez do solo, é uma rocha tida metamórfica, pois sua formação está ligada à ação da temperatura e pressão em rochas pré-existentes. Falso. O arenito, ele não é uma rocha metamórfica, tá, pessoal? Nós vimos lá naquele quadrozinho que o arenito ele não vai ser uma rocha metamórfica. As sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimento de outras rochas. Verdadeiro. O basalto, utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha ígnea extrusiva, formada com o magma das erupções vulcânicas. Verdadeiro. As metamórficas se originam a partir da metamorfose sofrida em outros tipos de rocha. Verdadeiro também. Então a nossa alternativa seria a letra B. Bom, segunda questão. Mackenzie. As colunas que pendem do teto de uma caverna são estalactites e as que se formam em seu piso a partir dos resfingos caídos do teto são as estalagmites. Ambas se originam da precipitação e solidificação do bicarbonato de cálcio, que se encontra dissolvido na água. Assinale a alternativa que indica o tipo de grupo de rocha a que as estalagmites e as estalactites e as estalagmites estão associadas. Letra A. Rochas sedimentares detríticas formadas pela decomposição e deposição de detritos de rochas pré-existentes. Letra B. Rochas sedimentares de origem orgânica, formada pelo acúmulo de detritos orgânicos. Letra C. Rochas sedimentares de origem química, isto é, formada pela deposição de sedimentos por processos químicos. Letra D. Rochas metamórficas resultantes da metamorfose de rochas magmáticas e sedimentares, quando submetidas a certas condições de temperatura e pressão no interior da Terra. E letra E. Rochas sedimentares de origem química, formada pelo acúmulo de detritos orgânicos. Então, nossa resposta seria a letra C. São rochas sedimentares de origem química, isto é, formada pela deposição de sedimentos por processos químicos. Vamos agora para a terceira questão. A crosta terrestre é formada por rochas e minerais. Estas últimas podem ser definidas como agrupamentos de minerais que, por sua vez, são compostos de elementos químicos. Assinale a alternativa sobre as rochas, assinalando F para falsa e V para verdadeira. As rochas ígneas ou magmáticas formam-se a partir do resfriamento e solidificação do magma, material em estado de fusão, que é constituído um manto. A alternativa está verdadeira. As rochas ígneas foram originalmente rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas,
que pela ação do calor ou pela pressão existente no interior da Terra adquiriram outra estrutura. A alternativa está falsa, tá? Rochas ígneas, rochas magmáticas sedimentares ou metamórficas, não, né, pessoal? Rochas ígneas, elas são rochas metamórficas, tá? E aí ele fala aqui que ígneas, perdão, são rochas magmáticas, tá? Não são rochas sedimentares ou metamórficas. Terceiro parêntese. As rochas sedimentares derivam de rochas que sofreram a ação de processos erosivos, como atividades realizadas pela água, pelo vento, por reações químicas e físicas e pela ação dos seres vivos. Verdadeiro. A areia, o calcário e o arenito são exemplos de rochas metamórficas. Falso. Tá? A gente já tinha falado aqui sobre o arenito, né? E o último parênteses, originalmente, rochas metamórficas foram magmáticas, sedimentares ou metamórficas, mas pela ação do calor ou pela pressão existente no interior da Terra, adquiriram outra estrutura. Verdadeiro. E aí fica como nossa alternativa a letra C. Quarta questão. Rocha é um agregado natural formado de um ou mais minerais, que constitui parte essencial da crosta terrestre. São exemplos de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, respectivamente. Então, magmática, basalto, arenito é sedimentar e metamórfica, o mármore. Quinta, a ação dos agentes do relevo ocorre sobre todos os tipos de rochas existentes na crosta terrestre, segundo sua origem e posterior transformação. Assinale a única alternativa incorreta sobre os diversos tipos de rochas que fazem parte do relevo brasileiro. Então, pessoal, vocês teriam que marcar a alternativa falsa, tá? A letra A diz o seguinte: as rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma pastoso. As extrusivas recobrem grande parte do sul brasileiro, predominado o basalto na composição do Planalto do Paraná. Letra B. As rochas metamórficas originam-se pela transformação de rochas pré-existentes, quando submetidas a alta pressão e temperaturas. No Paraná, um exemplo é o carvão mineral em terrenos paleozoicos. Letra C. Rocha magmática extrusiva ou plutônica forma-se no interior da crosta terrestre pela lenta solidificação do magma, que provoca a cristalização de seus minerais. Constitui grande parte do escudo brasileiro. Letra D. As rochas sedimentares se diferenciam pelos elementos responsáveis pela sua composição, seja detritos clásticos, orgânicos ou químicos. Geralmente recobrem as depressões do escudo cristalino. E letra E. As precipitações químicas constituem um elemento formador de rochas sedimentares, como as estalagnites e as estalactites e as estalagnites. A intemperização mecânica responde pela maior parte das rochas sedimentares. Então, a alternativa incorreta é a letra A. Ele diz que as rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma pastoso. As extrusivas recobrem grande parte do sul brasileiro, predominado o alto da composição do Planalto do Paraná. A alternativa está falsa. Tá? Sexta questão. Em abril de 2010, a Europa foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas, liberadas pela erupção do vulcão, aí tem o nome do vulcão, tá, pessoal? Na Islândia. A erupção desse vulcão, assim como outros diversos na superfície da Terra, pode provocar alteração na vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. No sentido, a erupção vulcânica constitui um fenômeno natural que pode causar. Então, quais são os fatores que o vulcão ele pode causar? Formação de rochas metamórficas e tremores de terra, elevação da temperatura global e empobrecimento da fertilidade do solo. Letra C. A formação de rochas magmáticas e o enriquecimento da fertilidade do solo. E letra D. Redução da temperatura global e formação de cadeias montanhosas. A resposta seria a letra C. Tá? Formação de rochas magmáticas
são de origem vulcânica, e o enriquecimento da fertilidade do solo, torna o solo mais fértil. Sétima questão. O intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo, caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo é a rocha sedimentar. Tava? Extremamente fácil. Oitava, observe a imagem abaixo. Os fósseis, a exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rocha que permitem a fossilização são rochas sedimentares, né, pessoal? Então, aí só tem uma alternativa que trabalha com as rochas sedimentares. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Foi a aula de correção do exercício. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa é só entrar em contato pelo WhatsApp. Tenham todos um bom final de semana e bons estudos. Até a nossa próxima aula. Tchau!